Ultraman é uma das franquias mais importantes desse nicho maravilhoso, que são monstros gigantes, guerreiros espaciais, trajando armaduras poderosas, vulgo kaijus e super sentais, mas desta vez a franquia retorna com o título Shin. Falando nisso, por que tem saído tantos títulos com esse nome? O que diabo tá acontecendo? A série Shin é uma parceria da Toho, Toei e do famoso cineasta Hideaki Anno, também conhecido como Shin Japan Heroes Universe. Essa série engloba 4 famosas franquias japonesas que foram reiniciadas nesse projeto: Shin Godzilla de 2016, Shin Evangelion, que é a nova trilogia de filmes lançada em 2021, Shin Ultraman de 2022 e Shin Kamen Rider de 2023. Com esse vídeo sendo lançado, só vai faltar eu falar de Shin Evangelion. Essas são 4 franquias importantes que fizeram parte de nossas vidas e que mereceram muito passar por esse reboot. E hoje vamos falar sobre Shin Ultraman, seu legado para a história dos tokusatsus e kaijus, monstros gigantes alienígenas e uma trama política histórica. Vou resumir o filme, falar sobre o novo Ultraman, sobre os monstros e muito mais. Dito isso, venham comigo, fiquem até o final, pois vai valer muito a pena. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal Mysterium TV. Salve turma, tudo bem com vocês? A saga Ultraman é uma das franquias de ficção científicas mais icônicas e duradouras do Japão, tendo influenciado gerações de fãs e criado um legado que atravessa fronteiras culturais. E há muito tempo desejava trazer esse conteúdo para vocês. Criado em 1966, a série Ultraman se destacou por suas histórias envolventes, personagens carismáticos e a inovadora utilização de efeitos especiais, criando um universo rico e expansivo que continua a crescer até hoje. Ultraman é um guerreiro gigante dotado de poderes extraordinários e que pode se transformar em uma forma humanoide gigante para lutar contra monstros e invasores alienígenas. Passados 56 anos, surge Shin Ultraman nas mãos de Hideaki Anno, na tentativa de recontar a história clássica em um tom mais sombrio, mais dramático e político, mas sem perder a ação e toda a diversão. Será que ele conseguiu fazer tudo isso? Nossa história começa num futuro alternativo, onde o Japão recebe a indesejada visita de um monstro colossal. Ele dá muito trabalho ao exército do Japão, porém com muito esforço e sacrifícios ele foi eliminado. Desde então, não pararam de surgir novos monstros. Em contrapartida, o Japão desenvolveu tecnologias capazes de enfrentar esses seres colossais. Muito tempo se passou, até que um dia, um kaiju enorme nunca antes visto, de categoria 7, chamado Neronga, surgiu no Japão e começou a destruir toda a cidade. O exército, com todo o seu poder bélico, não conseguiu destruir a criatura. E acreditando ser uma causa perdida, surge um estranho salvador do céu, um gigante humanoide metálico, que lutou contra a fera e derramou sobre ela um poderoso feixe de energia que destruiu tudo ao seu caminho. O exército chama o alienígena de Ultraman e um homem misterioso começa a trabalhar na divisão anti-kaiju. Um tempo depois, um kaiju de categoria 8 surge abaixo da terra e está indo em direção a um depósito de lixo nuclear. O exército se esforça para lidar com o monstro, mas tudo foi em vão. O monstro finalmente aparece em terra e continua seu trajeto. Kaminaga se afasta da equipe e se transforma em Ultraman. Ele voa na direção do monstro e mete uma porrada em Gabora. O monstro revida tentando perfurar Ultraman,
mas o gigante metálico desvia dos ataques. Gamora lança um poderoso raio, porém o gigante metálico recebe o raio em seu peito e resiste, e ainda caminha em direção ao monstro e dá um soco em sua cara. Com a criatura derrotada, Ultraman leva o monstro embora em direção ao espaço. Kaminaga se esconde em uma biblioteca e estuda sobre o comportamento humano. Zarab, um extraterrestre, invade a base de inteligência e diz desejar estabelecer conexão amigável com o Japão e pede para conversar com o primeiro-ministro. Depois de fazer vários acordos, Zarab se encontra com Kaminaga e diz que seu plano é exterminar a raça humana. E Zarab usa seu poder para capturar e prender Kaminaga. Depois disso, Ultraman aparece em uma base militar e a ataca. Era plano de Zarab para incriminar Ultraman. A inteligência recebe provas de que Shimeji Kaminaga é o Ultraman. Porém, a equipe de inteligência foi mais esperta e deduziu que Zarab está por trás disso e que ele capturou Kaminaga e está o incriminando. A Sunny recebe o dispositivo de transformação de Ultraman e então ela descobre onde ele está preso e o liberta. Ao mesmo tempo, o Ultraman impostor captura a Sunny e Kaminaga vira o Ultraman para enfrentá-lo. O falso colosso toma tanta porrada que a ilusão é desfeita e ele se transforma em Zarab, só que gigantesco. Os dois se enfrentam em uma batalha nos céus, que termina em Ultraman fatiando o inimigo no meio. Mais tarde, a SSP fala de como o governo deseja capturar Ultraman para pôr as mãos em sua tecnologia. É aí que Mephilas, outro ser alienígena, entra em contato com o exército e com o governo japonês. E ele firma um contrato com eles, dizendo estar ali para proteger a humanidade. Mephilas explica a Ultraman que foram os humanos que despertaram os kaijus. Ultraman diz que os humanos devem ser livres e que ele vai protegê-los. Mephilas quer a Terra e os humanos para ele. E Ultraman diz que não vai permitir que a Terra seja dominada. Também descobrimos que Ultraman se fundiu com um humano quando ele chegou à Terra, e por isso ele tem tanto desejo de proteger a Terra e os humanos. Ultraman se reúne com seus companheiros da SSP e juntos bolam um plano contra Mephilas. Ultraman rouba a caixa beta de Mephilas e entrega para a SSP. Com raiva, ele assume sua real forma e tamanho e enfrenta Ultraman. E vendo que não pode derrotá-lo, Mephilas diz que vai embora se Ultraman devolver a caixa beta. A caixa é devolvida e Mephilas vai embora. E então é revelado que Kaminaga não foi ferido, mas morto por destroços quando Ultraman pousou. Inspirado pelo sacrifício de Kaminaga, Ultraman assumiu sua identidade para melhor entendê-lo. Zoff, da mesma espécie que Ultraman, informa a ele que ele deve enfrentar a punição por quebrar o código de seu planeta e se fundir com o ser humano. E acreditando que a humanidade representaria uma ameaça se eles pudessem evoluir para gigantes, Zoff emprega a arma definitiva, Zeton, para erradicar toda a humanidade. Kaminaga avisa imediatamente o SSSP. Ele deixa um pendrive com várias informações e voa para a órbita da Terra como Ultraman para parar Zeton. A batalha é complicada. Derrotado, Kaminaga é hospitalizado enquanto o governo decide não revelar o destino da humanidade ao mundo como um ato final de misericórdia. O físico da SSSP, Akihira Taki, abre o pendrive e descobre os princípios básicos e teoremas da cápsula beta e dos domínios dimensionais superiores. Depois que Kaminaga recupera a consciência, Taki revela a ele o método que ele e cientistas internacionais haviam desenvolvido para derrotar Zeton. Kaminaga se transforma em Ultraman e abre um buraco negro, acendendo a cápsula beta.
um milissegundo antes de Zeton disparar sua onda de calor que destruiria tudo. O buraco negro engole Zeton juntamente com Ultraman, mas Zoff resgata Ultraman. Zoff insiste que Ultraman retorne ao seu planeta, mas Ultraman deseja ficar e proteger a Terra. Zoff se recusa a se comprometer, e então Ultraman decide se sacrificar para ressuscitar Kaminaga. Zoff questiona a decisão de Ultraman de se sacrificar para salvar uma raça inferior, mas depois de testemunhar seu trabalho, ele é forçado a admirar sua tenacidade diante da morte. O SSSP então cumprimenta Kaminaga quando ele abre os olhos, tendo recebido uma segunda chance na vida. E aí, o que acharam da história de Shin Ultraman? Olha, o filme teria sido melhor pra mim se não tivesse tanta política envolvida. Eu gosto de dramas, mas a ação foi cortada abruptamente para dar espaço a longos discursos sociais e filosóficos que poderiam ser resumidos melhor. Os efeitos especiais não são do nível ocidental, mas é o nível de qualidade que eu espero de uma obra japonesa. E o público-alvo desse tipo de conteúdo também não deve ligar para isso. Porém, dava para ter caprichado um pouco mais. Nem vou falar do final, onde parece que acabou o orçamento do filme e passaram a colocar um PNG em movimento em algumas cenas. Mas tirando isso, Shin Ultraman é um filme apaixonante e vibrante. As batalhas eram tão legais que me deixou querendo mais. Os poderes dos kaijus foram bem feitos e ver o Ultraman usando seus poderes apelões me fizeram cair um cisco nos olhos. É nostalgia pura. Espero que não demore para um novo filme de Ultraman em live action. Eu também assisti a primeira temporada do anime da Netflix, gostei, mas vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo, claro, se vocês quiserem. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para apoiar o canal, compartilha ele com seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até logo!